queria compartilhar também, povoação do YouTube, uma mensagem que fala sobre Gênesis 6, que alguns dizem que os anjos coabitou com as filhas dos homens, não é? E alguns dizem que nesse relacionamento geraram gigante. Mas quando a gente vai ler o texto das Escrituras Sagradas e passar a perceber o conteúdo, que eu prefiro ficar geralmente com a opinião bíblica. Eu procuro me basear como um tema central, chama-se Bibriano, né? Cláudio Viegas, Bibriano, né? Porque eu procuro entender que o Espírito Santo me instrua. Eu queria ler Gênesis capítulo 4, Gênesis capítulo 4, o versículo 25 ao 24, para a gente entender quem são esses filhos de Deus, que se relacionou com as filhas dos homens. Gênesis capítulo 4, versículo 25 ao 26. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Eva diz que quando Adão coabitou com ela, ela gerou um filho e colocou o nome de Sete, porque o Senhor tinha dado um filho a ela em lugar de Abel, ao qual Caim matou, né? A semente, a linhagem, né? Justa. Agora, diz o texto aqui que quando Sete gerou Enos, a partir de Enos se começou a invocar o nome do Senhor. E no Velho Testamento, algumas partes do Salmo, no Novo, parece que é Paulo fala em Romano, que diz, está escrito: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Todo aquele que nele crê não será confundido, envergonhado. E essa expressão, invocar o nome do Senhor, né, apegar-se ao Senhor, logo implica-se dizer que quem invoca verdadeiramente o nome do Senhor torna-se filho de Deus, filhos adotivos, filhos, né? Quando a gente entra no capítulo 5, começa a linhagem, né? Mostrando também que Adão provou que não permaneceu no erro, porque ele diz: este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à imagem de Deus o fez, homem e mulher os criou, e abençoou, e lhe chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Adão gerou um filho de acordo com a sua semelhança, segundo a sua imagem, e lhe chamou Sete. O caráter de Sete expressa a conduta de Adão depois do pecado. É interessante isso. Resumindo tudo, chegando em Gênesis, como se fora multiplicando os homens na terra, ele nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, a diferença. Os filhos de Deus, aqueles que invocavam o nome do Senhor. Não é anjo. Porque anjos, ele não procria, nem mesmo segundo a sua espécie, nem mesmo a espécie humana. Essa ideia de dizer que Deus permitiu que os anjos reproduzissem na terra, isso é contraditório ao que Jesus disse, porque Jesus disse para os esforçados seu: nem se casa e nem se dão em casamento, mas serão como anjos. Serão como anjos. Não serão anjos, seremos como anjos, mas não seremos anjos, viveremos como anjo, em função da glória de Deus. Vamos lá,
Como se foram multiplicados os homens na terra e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, a geração de Sete, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as quais entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Existe um texto lá em Jó 22, que ele diz assim: queres seguir a rota antiga daqueles homens iníquos, que diziam para Deus: aparta-te de nós, que temos nós contigo? Mas ele diz que de repente eles foram arrebatados por uma torrente. Algo que aconteceu há 100 anos atrás, da história dos contextos do livro de Jó ali, né? Ele diz que o restante foi destruído pelo fogo. Enfim, é interessante mencionar no versículo 4 do capítulo 6 de Gênesis: ora, naquele tempo havia gigantes. Os gigantes já existiam na terra. Veja só, os gigantes já existiam. Naquele tempo havia gigante na terra. Vamos lá. E também, depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Você imagina numa época que existia gigante ao qual imperava o terror em toda a sociedade daquela época. De repente, os filhos de Deus, a geração de Sete, passa agora a amar, até a se relacionar com as pessoas do mundo, né? Casamentos conjugal. Alguns dizem assim: não, mas naquele tempo não existia casamento como existe hoje. E desde quando o casamento que existe hoje era o casamento original daquela época? Que existia vários temas de lei matrimonial. Na condição judaica não existia a cerimônia que existe hoje. Um exemplo: esse casamento que são realizados hoje nas igrejas, que tem o casal que vai na frente, depois vem uma criança trazendo aliança. Esse contexto aí, diz alguns historiadores, que isso era um termo pagão, aonde no termo pagão a criança que trazia aliança, ela era sacrificada. Entendeu? Apenas remodelaram as coisas, né? Tiraram algumas coisas de cena, mas esse estilo de casamento aí, no mundo pagão da antiguidade, a criança que levava aliança era sacrificada. Assim como muita cultura fazia isso para dar uma boa fertilidade a um casamento. Então você veja que naquele tempo já existia gigantes. O relacionamento aqui era um relacionamento extraconjugal, que não era os filhos de Deus que vêm da linhagem de Sete. Noé era um conterrâneo desses filhos de Deus. Noé não se corrompeu. Noé preservou a família, preservou o casamento. Enquanto as outras gerações de Noé que vinham da linhagem de Sete, eles tudinho se corromperam, se desviaram. E Jesus disse isso: assim como foi no tempo de Noé, assim também será no dia da vinda do Filho do Homem. Porque no tempo de Noé casavam e dava-se casamento. Alguns interpretam que no tempo de Noé o povo vivia em prosperidade. Deus não está julgando ali a causa da prosperidade. Deus está julgando ali a causa da infidelidade. Porque aqueles filhos de Deus que invocavam o nome do Senhor começaram a abandonar suas esposas para se relacionar com as filhas dos homens, com o mundo na realidade. Com o mundo na realidade. Entendeu? E o relacionamento dos filhos de Deus com as filhas dos homens, diz o texto que não nasceram gigantes, foram valentes, homens e varões valorosos, ou seja, que guerrearam contra os gigantes e venceram. A questão do gigante, muitas vezes a pessoa diz: como é que pode sair um gigante de 3, 4 metros de uma mulher de uma estatura de 1,60 m? A gente vê na Escritura Sagrada Deus tirando do pequeno o grande e do grande o pequeno. Entendeu?
Porque a Bíblia diz que toda a humanidade daquele tempo de Noé foi destruída, não sobrou ninguém. Somente Noé e sua família e os animais que estavam no barco, o restante foi tudo exterminado. Esse negocinho que gigante conseguiu nadar, atravessar, como mostra por aí muitas fotos, isso aí não confere com as escrituras sagradas, não. A Bíblia é a verdade. Somente quem escapou foi Noé e sua família e os animais que estavam na arca. Agora, a gente entende, como a gente fala do rei de Baçã, aquele rei que a cama dele tinha quase 4 côvados. Aquele gigante Golias. Então ali foi, um anjo desceu ali para ter relacionamento com a mulher e gerar mais gigante. Feito Zé Narquim do tempo de Josué, gigantes. Quem foi que gerou aquele gigante ali? Foi anjos. Está contrariando a palavra de Deus? Lê a Bíblia e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus disse: anjo não procria. Porque os saduceus ficaram preocupados: Senhor, que se morrer um, outro vem e se casa. Na ressurreição dos mortos, de qual desses será ela esposa? Porque todos 7 desposados. Ele disse: vocês errai e não conhecer as escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição dos mortos nem se casam nem se dão em casamento, mas serão como os anjos. Será que um teólogo sem diploma tem que estar... Bíblia não existe. Anjos desceu ali para gerar os anarquia, para guerrear contra Josué. A grande questão que a gente vê nas histórias, pessoas pequenas, por causa do gênero, o mistério que dá ali, que às vezes o ser humano se desenvolve de uma forma tão grande que somente Deus é que pode acrescentar, como Jesus, na sua soberania, dizendo para os apóstolos que ninguém pode acrescentar um côvado de sua cabeça, mas Deus pode. Veja aí, ninguém pode acrescentar um côvado ou um palmo. Então Deus pode acrescentar até mais. Deus pode, de uma pessoa de 1,80 m, gerar um filho que ele se desenvolva e torne-se um gigante. Essa é a realidade da Escritura Sagrada. Poder de Deus. Agora os homens ficam me ilustrando. Não, os anjos desceu e pegaram que conversa é? E desde quando o anjo caído ele possui corpo? Não. Os anjos, somente quem pode transformar-se em seres humanos é os anjos eleitos. Eles jamais iriam se corromper. Eles jamais iriam se corromper. Entendeu? E outra, a questão da queda se deu antes da criação do homem. Logo, os anjos, aqueles que se corromperam, perderam a sua habitação. Eles perderam a autoridade de se materializar em forma humana. Então, como é? Os anjos eleitos é que não foi. Porque os demônios já eram caídos já. Não tinha autoridade para se transformar em seres humanos. Não tinha. Não tinha autoridade. O anticristo, ele não vai se fazer humano, ele vai possuir um corpo, porque é isso que ele faz. Assim como o Espírito Santo, ele quer nos possuir, aleluia, fazer de nós a sua habitação, mas para isso você tem que abrir as portas para que aquele que é tão valente, que tem escravizado até o dia de hoje, possa ser expulso por um valente maior do que ele, que é o Espírito Santo, que quando entra, não tem espaço para nenhum outro ali dentro, a não ser para ele e você. Grande cada mala show. Então fica aí a questão. Naquele tempo existia gigante. E esse gigante aqui não tem nada a ver. Esse gigante aqui está relacionado também na linhagem de Caim. Que Caim, que fundou uma cidade chamada Enoque, que diz o texto que também existia gigante, já existia gigante, e que esse gigante não tem nada a ver do relacionamento de Deus com as filhas dos homens, porque o filho de Deus aqui no texto é a geração piedosa de Sete, que vem crescendo, mas que pelo momento se corromperam. E no tempo de hoje, será que nós não estamos vivendo essas evidências? Nós devemos ser o Noé, preservar o matrimônio sagrado que Deus estabeleceu na terra. Nós devemos fazer isso, porque o Senhor, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor.
Meu nome é João Cláudio Viegas, diácono. Né? Procuro me expressar o máximo que eu puder acerca da Escritura Sagrada, porque eu há de prestar conta diante de Deus. Diante de Deus. Amém? Louvado seja o Senhor e que Deus te abençoe e que Ele seja glorificado na sua vida.